Vamos dar início ao estudo bíblico. Neste momento nós estaremos orando. Vamos curvar a nossa cabeça para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nessa noite, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor desperte em nós a Tua palavra, a fim de nós entendermos ela, crermos nela e sermos salvos por ela. Por isso, Senhor, eu peço que Tu nos ajude em todas as coisas. Sabemos a nossa limitação, sabemos a limitação dos nossos pensamentos, sabemos também, ó Deus, as dúvidas do nosso coração. Mas quando nós colocamos a nossa fé somente na Tua palavra, nós podemos confiar nela e descansar na obra de Cristo. Por isso eu rogo e oro para que o Senhor nos abençoe nesta noite. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciaremos o capítulo 21 da nossa confissão de fé. E hoje nós estudaremos sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Eu farei hoje a exposição dessa primeira parte do parágrafo 1. Não é o parágrafo completo, mas aqui vai ter muita informação para podermos meditar nessa noite. Então, o parágrafo 1, ele inicia dizendo assim: a liberdade que Cristo comprou para os crentes no Evangelho consiste na libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor e da maldição da lei, e consiste na libertação dos crentes deste mundo perverso, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, da malignidade das aflições, do medo e do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da perdição eterna. Eu farei nessa noite, nesse estudo, a explicação dessa primeira parte do parágrafo 1. Então, o que a confissão ela nos diz? Que a fonte da liberdade. Quem é a fonte da liberdade? Cristo. Cristo é o libertador. Como diz a confissão, a liberdade que Cristo comprou. Então, Cristo, ele comprou a nossa liberdade. Então, a liberdade cristã não é autoconquistada, mas comprada por Cristo na cruz, como diz em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo da escravidão. Em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristão é livre, porque Cristo pagou o preço da escravidão do pecado. Isso é importantíssimo para nós entendermos sobre esse capítulo. É entendermos quem é a fonte da libertação. É entender que nós fomos totalmente libertos, não pela nossa autoconquista, não por aquilo que fizemos, que viemos a fazer, por méritos, nada disso. A libertação que nós recebemos de Cristo, ela foi totalmente comprada por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não foi você que se auto-libertou. Cristo nos libertou. Como diz em João, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o nosso libertador. Por meio dele que nós somos libertos. Qual é a natureza da libertação? Quando falamos que Cristo nos libertou, mas Cristo nos libertou do quê? Do que Cristo te libertou?
E agora eu trarei várias coisas do que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, a primeira coisa, da culpa e da condenação do pecado. Em 2 Coríntios 5:21 diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre ele, sobre Cristo, a culpa dos nossos pecados. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A libertação da culpa e da condenação. Cristo, ao morrer e ressuscitar, ele pagou o preço pelos nossos pecados, nos livrando do julgamento e da punição divina. É o que nós chamamos de justificação. Então, a primeira coisa que nós devemos entender: Cristo é o libertador. E ele nos libertou do quê? Da culpa e da condenação do pecado. Ele colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E em Cristo nós já não somos mais condenados pelo nosso pecado. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender sobre a liberdade cristã é que Cristo nos libertou. E nos libertou do quê? Da culpa do pecado. Porque nós somos pecadores. E querendo ou não, há um peso de uma culpa. Daquilo que nós fizemos ou fazemos de errado. Existe uma culpa que sempre tenta martelar na nossa vida e no nosso coração. E também a condenação. Você pecou e você merece ser condenado. Então nós somos sempre subjugados com esses pensamentos, com essas acusações, tanto da culpa como da condenação do pecado. Mas Cristo, ele nos libertou da culpa, como? Carregando sobre ele a culpa dos nossos pecados. E nele, nós também fomos o que? Livres da condenação dos nossos pecados. E como isso acontece? É o que nós chamamos de justificação. O que é a justificação pela fé? Então nós vamos entender como isso acontece. Como alguém pode ser livre da culpa e da condenação. A justificação, ela é um termo jurídico. O que significa? Declarar justo, absolver, considerar inocente diante da lei. Portanto, essa justificação é um ato judicial único de Deus e não um processo. É importante nós entendermos a respeito da justificação, porque a justificação, ele é um ato jurídico de Deus. Ele não é um processo. O catolicismo romano ensina o quê? Que a justificação é um processo. A pessoa passa por um processo para ser perdoada dos pecados. Mas, biblicamente, a justificação é um ato jurídico. É quando Deus pega o martelinho e ele bate o martelo dizendo, inocente. É assim que acontece. Não é um processo, é um ato. Deus, ele declara inocente o culpado. Isso chama justificação. Como isso acontece? Essa justificação de Deus declarar alguém justo, ou absolver, ou considerar inocente diante da lei. No tribunal divino, o pecador, nós, somos acusados dos nossos pecados. Cristo, sendo o nosso advogado e o nosso substituto, oferece sua própria justiça pelo pecador. Então, Deus declara o crente justo por causa da justiça de Cristo, sendo absolvido de todas as acusações. Então, por meio de Cristo, acontece o quê? A justificação pela fé. Um único ato, a qual Deus declara para sempre que aquela pessoa culpada, condenada,
por meio da justiça de Cristo, agora é declarada absolvida, inocente diante da lei, declarada justa. É por isso que nós somos libertos de toda a acusação dessa culpa e da condenação. Porque Cristo, por meio dele, nós somos absolvidos de todas as acusações. Pode vir na nossa mente acusação? Pode. Pode vir falar que nós somos culpados? Pode. Pode vir falar que nós não somos salvos? Pode. E aí, o que nós fazemos? Nos lembramos. Cristo nos justificou pela fé. E Deus, em um único ato, Ele nos declarou inocentes, por causa de Cristo. O que mais nós somos libertos? A Bíblia diz também que nós fomos libertos da ira de Deus. Em Romanos 5,9 diz: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, nós seremos salvos da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus a seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira de Deus é uma santa e justa aversão ao pecado. Por ser um Deus justo, Ele não pode tolerar o mal. E, portanto, o pecado, ele tem uma consequência inevitável. A Bíblia ensina que por causa do pecado, a humanidade está sob condenação de Deus. A rebeldia e a rejeição a Deus expõem as pessoas à sua ira. Jesus, ao morrer na cruz, levou sobre si a ira de Deus, que era devida à humanidade pecadora. Sua morte substitutiva satisfez a justiça divina, salvando os que creem. Então, haverá uma ira de Deus, e é necessário essa ira. O que é essa ira? É o momento em que Deus vai agir com a sua justiça sobre pecados e pecadores. Haverá uma justiça, e essa justiça, ela será totalmente feita por Deus. Haverá essa justiça, mas por causa de Cristo, nós somos salvos dessa ira que há de vir no julgamento final. Nós somos livres dessa ira futura. E por que nós fomos livres, libertos da ira de Deus? Porque Deus não vai derramar a ira dele sobre nós. Porque Deus não vai pegar nós no dia do julgamento, cada um daqueles pecados que afrontaram, que foram rebeldes, cada uma daquelas coisas que nós fizemos de mal, que aborrecemos a Deus, que desafiamos a Deus. Por que Ele não vai derramar no final a ira dele sobre nós? Por causa de Cristo, por meio de Cristo. Porque Cristo na cruz, Ele sofreu a ira de Deus que era devido a nós. De que forma? Com a sua morte substitutiva, Ele vai satisfazer a justiça divina, salvando os que creem nele. Então, chamamos essa morte substitutiva de dupla imputação. Então, nós vamos aprender muita teologia aqui hoje, então prestem bem atenção, certo? Para vocês aprenderem o que é a dupla imputação. Por que que nós não vamos receber a ira de Deus? A dupla imputação é uma doutrina cristã que descreve a transferência legal ou imputação dos pecados do crente para Cristo e simultaneamente da justiça de Cristo para o crente. Isso significa que os pecados da pessoa são colocados em Cristo, que sofreu a punição por eles na cruz, enquanto a justiça perfeita de Cristo é colocada no crente, fazendo com que ele seja considerado justo aos olhos de Deus.
por que não receberemos a ira de Deus? Porque na cruz, Deus, ele despejou a ira dele sobre Cristo. Cristo recebeu um julgamento na cruz, naquela cruz. E o que acontece? Na cruz, Cristo, ele carrega, a Bíblia diz que ele carregou os nossos pecados sobre o madeiro. Na cruz, ele carrega os nossos pecados, ele recebe, sendo inocente, ele pega os nossos pecados e carrega sobre ele. E na cruz, a justiça perfeita de Cristo agora é colocada em nós. O nosso pecado é imputado em Jesus e a justiça perfeita de Cristo é imputada no crente, no cristão. É o que nós chamamos de dupla imputação. Então, como Cristo, ele já pagou pelo pecado, ele recebeu a ira que deveria ser para nós, ele recebeu essa ira. O que acontece? Nós já não receberemos mais. E na cruz, a justiça dele é colocada em nós. É por isso que nós somos declarados justos, por causa de Cristo. É por isso que no início nós falamos, quem é o libertador? Cristo. Por causa dele, nós fomos também libertos, livres da ira de Deus, que será despejada neste mundo. Um dia, Deus voltará. Um dia, Cristo voltará. E nesse dia, iniciará um julgamento justo sobre todos os pecadores. Imagina todos os homens tendo que dar conta, pagar pelos seus pecados, enquanto os crentes já receberam o perdão dos pecados. A ira já foi derramada sobre Cristo. A ira já foi dada, colocada sobre ele. E hoje nós recebemos a justiça perfeita de Cristo. Do que mais nós fomos libertos? Nós também fomos libertos da maldição da lei. A lei de Deus, ela é santa e justa. No entanto, por causa da natureza pecaminosa do ser humano, é impossível cumprir a lei de forma perfeita. Logo, a lei expõe o pecado e mostra a incapacidade humana de alcançar a salvação por meio das obras. A lei declara em Gálatas 3:10 e o 13, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Por que está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o que a lei de Deus, o que as escrituras declaram? Que todo aquele que não conseguir cumprir tudo o que está escrito no livro da lei, para fazê-la e praticá-la, é um maldito. Então, todos aqueles que não conseguem obedecer ou que desobedeceu a lei de Deus, estão debaixo de uma maldição. Porque quem não cumpre a lei com perfeição é considerado maldito diante de Deus. Então, todos os que não cumprem, todos os que desobedecem a lei, são considerados malditos. É por isso que nós observamos a nossa incapacidade de buscar a salvação por meio da obediência. Porque maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas. Logo, Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Porque todos nós, de acordo com a lei, éramos malditos. Porque éramos rebeldes e desobedientes à lei de Deus, que é uma lei santa e justa. O que Cristo fez? Ele nos resgatou dessa maldição. De que forma? Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição nesse contexto é a condenação e o castigo
por quebrar a lei de Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós estávamos debaixo de uma maldição. Mas o que Cristo fez? Ele nos libertou dessa maldição, dessa condenação, desse castigo por quebrar a lei. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição por nós. Ao ser pendurado na cruz, ele tomou para si a maldição que os pecadores mereciam, libertando-os da exigência da obediência perfeita para a salvação. A salvação, então, vem pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Ele vai nos libertar da exigência da obediência perfeita. Porque como o homem pode ser salvo? O homem pode ser salvo de duas formas. Ou nunca tendo pecado e obedecido perfeitamente a lei desde quando nasceu, ou por meio de Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Uma vez que todos nós já nascemos pecadores, se exclui a primeira. Nós já estamos debaixo de uma maldição. Qual maldição? O pecado de Adão. Já nascemos com o pecado desde criança. Logo, nós só podemos ser salvos pela fé em Cristo. É inútil uma pessoa tentar, pelos seus próprios esforços, querer obedecer à lei de Deus para ser salvo. Uma vez que quem não consegue cumprir com perfeição toda a lei, ele será considerado no julgamento maldito. Mas Cristo, o que ele fez? Ele se fez maldição em nosso lugar. Fomos libertos da maldição da lei. Havia uma maldição sobre a nossa vida. E Cristo nos libertou dessa maldição. Como acontece a libertação da maldição da lei? Através da redenção de Cristo. Outra teologia que nós vamos aprender aqui, redenção. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como ele nos resgatou? O que é esse resgate, essa redenção? O termo redimir significa comprar os direitos de volta. A morte de Cristo é vista como um resgate pago para comprar a liberdade da escravidão do pecado. Para os cristãos, isso significa que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo agiram como um resgate, como um pagamento de uma dívida. Antes, naquela época, havia a escravidão. E uma pessoa, para ela ser liberta daquela escravidão, era necessário que alguém pagasse pelo resgate. Então havia uma escravidão, a pessoa ela estava ali condenada àquela escravidão, e ela precisava, para sair daquela escravidão, se libertar daquela escravidão, alguém pagar por aquela escravidão, alguém pagar por ele. E o que acontece? Nós estávamos escravos, nós éramos escravos, debaixo de uma maldição, debaixo da maldição da lei. E como nós ficamos livres dessa maldição? Com o pagamento de uma dívida. Não foi ao acaso. Alguém teve que pagar. E quem pagou por essa dívida? Cristo. É por isso que nós fomos resgatados. Ele diz, nos resgatou da maldição da lei. Ele nos deu o quê? A redenção, nos redimiu. Por meio da morte dele, houve um pagamento de sangue. Ele morreu, ele se entregou. Para quê? Pagar pela nossa dívida. É por isso que hoje nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Porque Cristo nos resgatou. Ele pagou por esse resgate. O que mais nós somos libertos? Nós também fomos libertos do jugo do mundo. Em Colossenses 1,13, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na Bíblia, um jugo é uma metáfora para a escravidão, opressão ou servidão. O jugo do mundo representa a escravidão aos valores,
desejos e práticas que se opõem a Deus. O crente salvo, embora não mais escravo do pecado, ainda vive em um mundo imperfeito e luta contra as tentações. E a santificação agora é o processo contínuo para nos tornar mais parecido com Cristo. Aqui também Cristo, ele nos libertou desse jugo, da escravidão, dos desejos, a escravidão dos valores, a escravidão das práticas, a qual nós tínhamos antes, que se opunham à vontade de Deus. Nós éramos opressos, escravos, servos do pecado. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos escravos de todo esse mal. Reinava sobre nós os nossos desejos, as nossas vontades, elas eram escravas do pecado. Mas o que acontece? Havia esse jugo, essa opressão sobre nós. Mas por meio de Cristo, nós fomos libertos do império das trevas. Nós somos livres daquele jugo que pesava contra nós, que nós não conseguíamos sair, que nós não conseguíamos ficar livres, que nós não conseguíamos obedecer a Deus. Mas por meio de Cristo agora, nós fomos livres, libertos e transportados para o seu reino. O que mais nós somos libertos? Nós somos libertos do poder de Satanás. Em Atos 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A libertação desse poder é uma consequência direta da vitória de Cristo. A libertação do poder de Satanás significa a quebra da influência e do domínio de Satanás sobre a vida de uma pessoa, permitindo que ela viva em liberdade espiritual através da fé em Cristo. Isso envolve a ruptura de pactos, vícios e qualquer forma de opressão demoníaca, sendo agora transformada pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. O que mais que fomos libertos? Nós fomos libertos do poder de Satanás. Nós estávamos debaixo de uma direção nesse mundo. Mesmo que nós não enxergávamos de forma direta, indiretamente, com opressão, sem opressão, mas o que acontecia com as nossas vidas? Havia um governo maligno sobre nós. Éramos conduzidos, vícios, impurezas, prostituição, mentiras, uma vida totalmente desviada, uma vida totalmente terrível que nós vivíamos antes. Estávamos debaixo de um poder. Talvez nós nem enxergávamos isso. E vivíamos nesse mundo. Talvez seja mais fácil hoje que nós entendemos. E quando olhamos uma pessoa que não consegue se livrar de uma bebida, de um bar, de uma mentira, de uma infidelidade, e não consegue se livrar dos palavreados. Então você observa lá, aquela pessoa está presa naquilo, está sobre um domínio maligno. E o que acontece? Também éramos assim. Mas o que aconteceu? Por meio de Cristo, nós somos libertos de todo o poder de Satanás. Houve em nós uma ruptura de todo o nosso passado, seja pactos, vícios, ou qualquer forma de outra opressão demoníaca. Nós somos totalmente livres, libertos de tudo isso, sendo agora transformados pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Antes, vivíamos debaixo do jugo maligno. Agora, fomos libertos de todo jugo maligno. Podemos, em alguns momentos, vir com as opressões, as lutas? Sim, mas nós somos libertos. Isso não consegue permanecer, perdurar por muito tempo, não consegue mais nos derrubar. Logo vem o livramento, logo vem o alívio, logo vem a paz. Por quê? Porque nós somos
libertos por meio de Cristo, da vitória direta de Cristo, do poder de Satanás. Diferente de um ímpio. O ímpio não consegue ficar livre do seu vício, não consegue ficar livre de uma imoralidade, não consegue ficar livre de uma mentira, não consegue ficar livre de um bar, não consegue ficar, ele é preso, ele tenta, vai, se esforça, mas logo ele volta novamente. Por que nós hoje fomos livres desse poder? Por causa de Cristo. Cristo nos libertou. A vitória de Cristo, olha o que diz: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o poder dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então tudo isso aconteceu, a libertação das trevas, por causa de Cristo. Do que mais fomos libertos? Fomos libertos do domínio do pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ser liberto do domínio do pecado significa que o crente é liberto em dois aspectos. O primeiro aspecto, da culpa do pecado. Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, pagou a pena pelos pecados da humanidade. Ao se converter e crer em Jesus, a pessoa ela é declarada justa aos olhos de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Então, ser liberto do domínio, antes éramos dominados pelo pecado. O pecado dominava a nossa vida, e agora? Nós somos livres do pecado. Nós somos livres da culpa do pecado. Não somente da culpa, mas também do poder do pecado. Após a conversão, o pecado deixa de ser a força dominante que controla a vida do crente. Embora a pessoa ainda tenha a natureza pecaminosa e possa falhar, ela não está mais escravizada ao pecado. O Espírito Santo agora capacita o crente a lutar contra o pecado e a viver em santidade. Então nós somos livres do poder do pecado, somos livres da culpa do pecado, do poder do pecado. E somente na eternidade seremos libertos para sempre da presença do pecado. Olha que benção. Hoje nós somos livres desse poder. O poder que antes nos dominava, agora não domina mais. A culpa que antes pesava sobre nós, agora não pesa mais. Porque em Cristo nós somos livres do poder do pecado. Nós também fomos libertos do medo da morte. Em Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, que é em Cristo, também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Em Cristo, nós somos libertos do medo da morte. Antes, a morte tinha poder sobre as nossas vidas, mas por meio de Cristo, Ele derrota o poder da morte. Antes nós éramos o quê? Escravizados pelo medo da morte. Quem não tinha medo de morrer? Quem não olhava para a morte desconfiado? Quantos de nós? E agora? A paz em nosso coração. Nós não temos medo da morte, apesar de ninguém querer morrer, por assim dizer, mas nós não temos medo da morte. Nós vivemos em paz. Nós sabemos que se o dia chegar, chegou para nós. Isso já não é mais um medo, uma aflição, algo obscuro para nós. O que vai acontecer? Não. Para nós agora, que cremos em Cristo, Cristo derrota
o poder da morte. Como? Ressuscitando. Ele vence a morte. E hoje nós podemos ter o quê? Paz, mesmo diante da morte. Vamos ver aqui. O texto então ele afirma que Jesus, por meio de sua morte, ele destruiu o poder da morte e do diabo. A teologia reformada interpreta essa passagem como a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e as suas consequências. O medo da morte está ligado ao medo do julgamento e condenação eterna, algo que toda pessoa sente em seu estado de pecado. Ao crer na obra redentora de Jesus, o cristão entende que a condenação que merecia foi paga por Cristo na cruz. E isso o liberta do medo da morte, pois a sua segurança não está nas suas próprias ações, mas na graça e no perdão que recebeu de Deus. Nos liberta. Por que as pessoas têm o medo da morte? Porque elas sabem que estarão diante de Deus. Elas sabem que haverá um julgamento. Elas sabem que haverá uma eternidade. E talvez a vida dela vivida neste mundo, longe de Deus, traz a ela o quê? Muito medo diante da situação condenatória do pecado e do julgamento de Deus. Mas para nós, os cristãos, nós cremos o quê? Que Cristo, ele teve a vitória total sobre o pecado e as suas consequências. Logo, isso nos liberta do medo da morte, porque a nossa segurança da nossa salvação não está em nós. A segurança da nossa salvação está naquilo que Cristo fez por nós. Quando a pessoa se agarra em si mesma, ou em sua religião, ou em uma pessoa, ou em suas obras, logo ela não tem uma segurança, porque todas essas outras coisas, elas não dão uma estabilidade de uma fé verdadeira. Ela não dá uma segurança salvífica para nós. Somente Cristo nos dá essa segurança. E por meio de Cristo, o que acontece? Nós temos uma segurança, que Ele morreu pelos nossos pecados, e hoje nós também temos a ressurreição eterna por meio dEle. Então isso nos liberta do medo da morte. O que mais nós somos libertos? Nós também somos libertos da condenação eterna. A Bíblia ensina que a libertação da condenação eterna é uma consequência direta da salvação que vem pela graça. Em Romanos 8:1, a Bíblia afirma que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso significa que para o crente, as penalidades pelo pecado já foram pagas por Cristo. A morte, que antes era uma punição pelo pecado, é vista como um inimigo já derrotado por Jesus. A ressurreição de Cristo inaugura a imortalidade para aqueles que creem, fazendo com que a morte seja apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. O medo da morte e da condenação eterna é superado pela esperança e certeza da vida eterna em Cristo. Nós fomos libertos da condenação eterna. Por causa do pecado, havia uma condenação sobre todos os homens. E como nós fomos livres, libertos dessa condenação? Por meio de Cristo. Agora, aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Nós fomos livres, libertos da condenação, do medo dessa condenação, do medo da morte, por causa da esperança e a certeza agora que nós temos da vida eterna em Cristo. Para o cristão, a certeza da salvação
baseada na obra completa de Cristo, é a chave para a libertação desse medo. É um resultado direto da compreensão de que Deus já garantiu sua redenção. E nenhuma conquista nossa, que precisa ser, eu escrevi errado aqui. E não há nenhuma conquista nossa que precisa ser mantida pelo próprio esforço. Então, por meio de Cristo, o que acontece? Nele, nós temos a certeza e a garantia da nossa salvação. E sabemos que essa salvação, ela é certa, porque não depende de nós e nem do que viermos a fazer, mas daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que nós podemos ter essa certeza. Por que que nós podemos crer com certeza que nós vamos para o céu? Por causa de Cristo. Não é por nossa causa. Ah, mas Danilo, e se eu falhar amanhã? Ah, mas Danilo, e se eu errar? E se eu cair? E se eu não estiver firme como eu estou hoje? Como vai ficar? Confie em Cristo. Nele já não há nenhuma condenação. Aqueles que estão em Cristo serão salvos eternamente. A primeira parte do primeiro parágrafo afirma que Cristo concedeu aos crentes uma verdadeira liberdade espiritual. E hoje podemos ter paz com Deus mediante Cristo. E essa paz inclui o quê? É o que nós vimos. Inclui a libertação da culpa e da condenação do pecado. A libertação da ira de Deus. A libertação da maldição da lei. A libertação do jugo do mundo. A libertação do poder de Satanás. A libertação do domínio do pecado. A libertação do medo da morte. A libertação da condenação eterna. Aqueles que creem em Jesus Cristo são totalmente livres de toda a condenação. São libertos de tudo isso, de toda a culpa, de toda a ira que virá, de toda a maldição, de todo o jugo do mundo, de todo o poder das trevas, de todo o pecado, domínio do pecado, de todo o medo e de toda a condenação eterna. Aqueles que estão em Cristo, eles podem desfrutar hoje paz com Deus, por causa de Cristo. Você observa que em nenhum momento ali diz que nós participamos com algo. Tudo que nós lemos, todos os versículos, toda a Escritura, sempre mostra para nós o Redentor, Cristo, o Senhor, que somente por meio dele somos salvos, somente por meio da obra dele recebemos essa libertação. Não é por nós, pelos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nele, então, nós recebemos todas essas libertações da nossa vida. Antes de Cristo, irmãos, essa era a nossa vida. Culpados, condenados, debaixo da ira, debaixo de uma maldição, debaixo de um jugo do mundo, debaixo do poder de Satanás. Éramos dominados pelo pecado, havia medo em nosso coração, estávamos condenados eternamente. Essa era a nossa velha criatura. Mas agora, por meio de Cristo, ao crermos em Cristo, ao confiarmos em Cristo, nós somos libertos de todas estas coisas. Agora eu trarei para finalizar algumas perguntas para nós refletirmos diante do que aprendemos hoje. Primeira pergunta: eu realmente creio que a obra de Cristo foi completa e suficiente? Ou ainda tento merecer a salvação de algum modo? Para você, a obra de Cristo
ela foi completa e suficiente? Observa o teu coração. Será que, para você, o que Cristo fez foi total, suficiente, completo? Ou você de vez em quando pensa, não, eu preciso de fazer algo para tentar ajudar a Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. Olha, se eu não fizer aquilo, eu estarei condenado. Como você se enxerga neste momento o teu cristianismo? Você confia, como aqui diz, totalmente na obra de Cristo? Ou você ainda tenta de alguma forma tentar se salvar? Tentar se libertar de algo pelos seus méritos? Tentar fazer algo, olha, Danilo, não, precisa de uma campanha. Se nós fizéssemos uma campanha na igreja de libertação, nós iríamos ficar libertos de algo. Não é assim que as igrejas ensinam? Fazer uma campanha de libertação. Opa, peraí, mas Cristo já nos libertou de tudo? Ou precisamos fazer algo para ainda sermos libertos? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta: quando sinto culpa, medo ou ansiedade, eu volto os olhos para as minhas falhas ou para a obra de Cristo? Quando vem a culpa, quando vem o medo, quando vem a ansiedade, onde nós colocamos os nossos olhos? Não tem jeito, eu sou assim, eu nunca vou conseguir, eu sou muito culpado, eu sou muito ansioso, eu não consigo, eu tenho medo. Ou eu olho para Cristo? Ele conseguiu, Ele fez, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele e Ele. Faça essa pergunta sincera no teu coração. Onde você olha diante de situações adversas? Para você ou para o que Cristo fez por você? Irmão, se nós olharmos para nós, nenhum de nós nos salvaremos, porque todos pecamos. Como que nós vamos olhar para nós? Eu sou pastor não é porque eu sou melhor e menos pecador. Não é por causa disso que eu estou aqui ensinando. Sou pecador como qualquer um outro. Tenho as mesmas lutas e as mesmas dificuldades como de qualquer outra pessoa. O que vai me conduzir à salvação? É eu não falhar mais? É olhar para a minha vida e tentar, de alguma forma, resolver os meus pecados pelo meu esforço humano? Ou eu falar, Senhor, me salva. Senhor, é tudo que eu tenho. Senhor, ou é o Senhor ou não é nada. Como nós fazemos? Nós precisamos de olhar para a obra de Cristo, o que Ele fez por nós. E a última pergunta: se Deus realmente me libertou por meio de Cristo, por que ainda vivo como se fosse escravo do pecado? Qual pecado eu preciso de abandonar da minha vida? Se Cristo me libertou. Porque muitas vezes nós vivemos como escravos, uma vez que Ele já pagou o resgate. Imagina naquela época da escravidão. Vinha uma pessoa e pagava o resgate daquele escravo. A alegria que deveria ser daquele homem, agora eu sou livre. Saía daquela escravidão, saía daquele jugo, naquela alegria, naquela felicidade, para viver agora uma nova vida. Quantos de nós continuamos vivendo uma velha vida, ou subjugados a algo, uma vez que as portas já foram abertas, as portas das trevas já foram abertas para nós, o domínio da servidão já foi tirada de sobre nós, por meio de Cristo. Por isso nós não precisamos de viver ainda como escravos do pecado, nós devemos pedir a ajuda para Deus, e abandonar aquilo que precisa ser abandonado na nossa vida. Não existe mais um pecado que domine sobre nós, de uma forma prática.
Nós somos livres agora do poder do pecado, do jugo do pecado. Logo, se há um pecado tentando nos dominar, nós precisamos de ir a Cristo e relembrarmos novamente: Senhor, o Senhor me libertou de todos os meus pecados, me ajude a eu ficar livre agora desse jugo, dessa culpa, dessa prisão que tem me atormentado a minha vida. Talvez há quantos anos nós não estamos vivendo culpados por um pecado? Estamos na igreja, lembramos do nosso passado pecaminoso, das coisas que aconteceu na nossa vida no passado, e aquilo sempre nos atormenta. Aquela culpa sempre bate ao nosso coração, aquilo sempre tenta tirar a nossa paz. Em Cristo, nós somos perdoados, irmãos. Não é meio perdão, Ele não concedeu meio perdão, 10% do perdão, 90% de perdão. Na cruz Ele diz: está consumado, tetelestai, tudo pago, tudo quitado. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado por Cristo na cruz. Fomos plenamente perdoados. Em Cristo você pode hoje viver uma vida livre da culpa, livre do jugo do passado. Danilo, você não sabe o que aconteceu na minha vida, quantos pecados, quantas coisas ruins, a minha vida como era antes. Não interessa, irmão, como era antes. O que nós sabemos hoje, que em Cristo nós temos todo o perdão do pecado. É batido o martelo de Deus, e Deus nos considera inocentes de toda a culpa, de todo o pecado. Por quê? Vamos viver escravizados no passado. Por que vamos continuar lembrando dos nossos erros do passado, se eles já foram perdoados, pagos, quitados? Se já não há mais lembrança de Deus a respeito disso, por que nós vamos ficar novamente trazendo à nossa memória aquilo que é mal? Entrega para o Senhor: Senhor, obrigado. O que eu fiz foi errado, o que eu fiz foi mal, mas graças a Ti, hoje eu tenho o perdão pleno dos meus pecados. Você já confessou a Deus? Você já colocou diante do Senhor? Entrega para Ele, descansa nele e tenha paz por meio dele. Irmãos, então nós chegamos ao fim e eu tratarei agora, a partir da próxima aula, da continuidade. Hoje nós vimos a respeito da parte, vamos dizer assim, entre aspas, negativa daquilo que Cristo fez por nós, daquela libertação do mal, do pecado. Agora nós veremos a partir do próximo estudo a parte positiva. Ele nos libertou para o quê? Agora Ele nos libertou do quê? Agora para o quê? Nós vamos ver agora a parte positiva das bênçãos que foi dada por nós por meio de Cristo. Eu vou fazer